Seja muito bem-vindo. Meu nome é Rafael e hoje vamos falar sobre produtividade e também vamos criar um sistema para fazer o controle de horas e controle de atividades, o conhecido timesheet. Eu estou com uma página em branco aqui do Notion, vou ampliar essa página, deixar ela com largura total. Vou dar um título, vou colocar aqui, controle de atividades. Vou criar um banco de dados. Vou atribuir o nome para esse banco de dados de controle atividades, colocar aqui YouTube. A gente vai criar algumas propriedades para esse controle de atividade. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma propriedade aqui de data. Aqui na data, a gente tem a opção de colocar uma data início e fim juntas, mas eu vou criar separado, tá? Vou criar aqui a data início, vou colocar aqui dt início, colocar aqui data fim, data fim, vou colocar aqui horas, embora a gente não vai trabalhar com um campo de data utilizando a hora, eu vou colocar aqui um campo numérico, utilize como horas. Vou colocar aqui um campo de status, cada atividade vai ter o status não iniciado, em andamento e concluído. Vamos colocar aqui a primeira atividade, criando controle de horas. Vamos colocar aqui que começou hoje. Vamos ajustar essa data para ela ficar com formato dia, mês e hora. Aqui vamos ocultar a hora, fazer o mesmo com esse campo aqui, dia, mês e hora, ocultar, tá. Vamos colocar que ele começou hoje. Vamos colocar mais uma propriedade aqui. Imagina que a gente trabalha numa empresa, então a gente atende clientes. A gente vai colocar aqui uma propriedade com o nome empresa, onde a gente vai selecionar a empresa que a gente está fazendo a atividade. Vamos colocar aqui também, digamos que essa empresa ela tem filiais. A gente vai colocar aqui a filial que a gente está prestando serviço para essa empresa. Outra informação importante, acredito que deve ser importante para todo mundo, sempre tem alguém envolvido com alguma atividade. Então vamos colocar aqui, envolvidos. Aqui a gente vai colocar uma categoria com múltipla seleção. E aqui a gente vai colocar uma outra com responsáveis. O responsável muitas vezes vai ser você que está com essa atividade, ou pode ser outra pessoa também. Você pode ser uma pessoa envolvida ou você pode ser um responsável. Como seria, por exemplo, aqui, é o meu controle de atividades, então, por mais que essa atividade possa ser de outra pessoa, essa daqui é minha atividade, então essa daqui sempre vai ser a minha atividade. Deixa eu alterar aqui para um cinza padrão para ficar um pouco discreto. E aí vamos ver, a gente vai colocar, vamos colocar aqui uma descrição detalhada e deixar como texto. Aqui eu vou colocar desenvolvendo um controle
de atividades. Esse aqui é opcional, tá? Essa propriedade aqui você pode definir ela sim ou não. Aqui, o primeiro passo, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui dentro dessa atividade e vou colocar aqui algumas atividades dentro dela, algumas tarefas, né? Criar todas as propriedades, criar as atividades de testes, criar um dashboard. Isso daqui é legal porque a ideia desse template que a gente está criando aqui, ele vai além de um controle simples de atividade, tá? A gente vai montar um template aqui junto. Deixa eu ver. Por enquanto eu vou deixar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar isso aqui. Vamos colocar aqui. Transformar em tarefas. Então tá, as propriedades a gente já criou, tá certo? Vamos seguir. Conforme a gente vai criando, a gente vai preenchendo aqui. Vamos colocar aqui. Vou colocar, digamos que eu não tenho, que eu não trabalho para ninguém, eu trabalho para mim mesmo. Então vou colocar aqui, ó, home. Só uma empresa de exemplo mesmo, tá? Vou colocar aqui como casa. Filial, vamos colocar aqui matriz. Envolvidos, não tem nenhum envolvido, então vou colocar eu mesmo. Tá, aqui quantidade de horas até agora, não gastei nenhuma hora, não vou colocar nada. Vou só tirar o ícone aqui, ou eu posso deixar. Vamos deixar esse ícone aqui, vamos escolher um ícone de papel. Vamos colocar esse íconezinho aqui, vamos colocar ele azul. Acho que fica legal assim. Então aqui eu já sei que eu tenho essas atividades para fazer. Vamos fazer assim, para essa atividade, para esse controle de atividades ficar legal, vamos colocar mais algumas atividades nele. Vou colocar aqui mais uma, deixa eu ver aqui, ó. Postar vídeo no YouTube. Vou colocar a data de hoje. Vou colocar aqui, essa aqui eu vou colocar que está em andamento. Essa daqui eu vou colocar YouTube. YouTube. Aqui vou colocar, aqui é indiferente, né? Vamos deixar em branco isso. Responsável sou eu. Envolvido sou eu e responsável sou eu. Colocar no YouTube template de atividades. Beleza. Aqui eu não vou preencher internamente não. Vamos colocar aqui uma outra atividade. Deixa eu mudar esse ícone. Colocar um paper aqui vermelhinho. Vamos colocar aqui, ó, entregar controle de atividades para entregar. Imagina que você trabalha numa empresa e precisa entregar, precisa desenvolver esse controle de atividade e precisa entregar para alguém. Vamos colocar aqui que começou hoje. Esse aqui a gente coloca em andamento também. Esse aqui eu vou colocar empresa X. Engraçado. X. Isso. Vamos colocar aqui matriz. Vamos colocar aqui eu. Vamos colocar aqui que o envolvido é o José. Tá. E o responsável sou eu. Concluir template e entregar para o José. Vou colocar aqui um papelzinho também. Uma coisa que eu gosto nos templates que eu mexo, em vez de colocar emotion
nas páginas, eu coloco o ícone. Eu acho que fica um ar um pouquinho melhor, assim, o visual dele fica mais agradável. Vamos seguir. Vamos colocar aqui. Vamos imaginar que a gente está em casa e a gente tem que alimentar os pets. Vamos colocar um outro ícone aqui, amarelo. Vou colocar a data de hoje. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui casa. Não. Home, vamos entender que home seria a nossa empresa e aqui a casa é uma atividade pessoal que a gente tem para fazer e a gente precisa precisa alimentar os cachorros e os gatinhos. Aqui vou deixar em branco. Aqui eu vou deixar quem está envolvido são os pets, né? Mas eu vou colocar aqui eu e eu. Alimentar os gatos e dogs. Uma outra informação legal aqui. Vamos colocar uma propriedade de ID. Aí o legal é que a gente vai ter o ID das atividades aqui, das tarefas. Aí às vezes se a gente for usar isso numa empresa e a pessoa fala, eu tô com uma dúvida numa tarefa X. Aí você fala, me passa o ID da tarefa que eu dou uma olhada, o ID da atividade que eu dou uma olhada. Aí você dá, ou até mesmo para eles comunicarem entre eles. Fala, dá uma olhada na atividade tal, ela tá pendente. Aí a pessoa olha a atividade de acordo com o ID. Deixa eu diminuir aqui para não ficar muito grande a visualização. Tá. Vamos colocar mais algumas atividades. Vamos colocar aqui, entrega do financeiro. Imagine que você trabalha numa empresa e essa empresa precisa fazer o fechamento financeiro e você precisa entregar esse financeiro. Aqui é uma atividade que a gente pode colocar até uma data fim. Por exemplo, último dia do mês é um sábado, é um domingo. Vamos colocar aqui, último dia útil do mês, dia 28. E aqui, não iniciado também. Vamos colocar aqui, empresa 1. Empresa 1, vamos colocar uma cor aqui. Verde. Colocar aqui matriz. Colocar aqui o responsável, a Maria. E aqui, digamos que eu seja o responsável. Entregar fechamento até dia do mês. Até o último dia. Até o último dia do mês. Ficou maior, deixa eu expandir aqui um pouquinho para pegar a linha. Vamos fazer mais uma atividade. Vamos ver aqui. Uma atividade bem simples. Fazer compra no mercado. Essa daqui a gente coloca amanhã, por exemplo, e tem que terminar amanhã mesmo. Não iniciada. Essa daqui vamos colocar casa. Aqui em branco. Colocar aqui eu mesmo. Preciso fazer compras. A despensa está vazia. Tá? Vamos colocar só mais uma atividade. E aí a gente encerra e vai para a configuração do dashboard. Aqui vamos colocar... tá. Levar o carro para manutenção. Vamos colocar aqui um ícone, esse aqui, colocar esse cinza aqui. Vamos colocar que eu preciso levar no dia 27 e no dia 27 também. Aqui eu vou colocar... eu vou colocar aqui carro, tá?
colocar como carro. Vou colocar o cinza aqui. Colocar eu. Colocar eu. Troca de óleo. Pronto. E aqui, cada página que eu abrir, eu posso colocar alguma atividade. Trocar o óleo. Revisar os freios. Olhar. Aproveitar e lavar o carro. Aqui vamos colocar também como listas, como tarefas, né? Atividades. Transformar em tarefas. E aqui, algo legal que a gente pode fazer. Frase em destaque. Atenção. Ou assim, melhor. Atenção. Aqui eu posso duplicar esse cara aqui. Tem duas formas de duplicar, tá, gente? Duplicar por aqui ou apertando o Ctrl D. Tá? Vamos duplicar e colocar aqui. Opcional. Vamos colocar aqui. Lavar o carro. Se der tempo eu lavo o carro, então eu deixo aqui com manutenção que eu preciso fazer. E aqui embaixo opcional. Se der, eu lavo o carro. Isso você pode fazer com cada atividade. Eu vou colocar aqui uma previsão, vamos imaginar aqui. Eu tenho esse controle financeiro, vamos imaginar que até o dia 28, vamos colocar aqui, até o dia 26 eu preciso entregar esse controle financeiro. Postar vídeo no YouTube, esse aqui é real. Esse aqui eu precisava fazer já faz um tempo, então vou colocar do dia 17 até hoje. Entregar controle de atividades, isso aqui também é real, isso aqui tá parado faz muito tempo. Vamos colocar aqui do dia 18 até amanhã, dia 25. Alimentar os pets, isso aqui eu tenho que fazer todo dia, mas eu coloquei aqui como exemplo. Vamos colocar que isso aqui foi feito ontem e foi concluído ontem. Aqui eu coloco como concluído. Aqui em andamento, entregar controle. Esse aqui está em andamento também. Levar o carro. Espera aí. Deixa eu arrumar. Pronto, levar o carro para a manutenção. Isso ainda não foi iniciado. Entregar o controle financeiro. Entrega do financeiro. Isso daqui já está em andamento. Deixa eu ver. Certo, as datas estão boas. Com essa tabela aqui, a gente já consegue montar um controle legal. Deixa eu só ver aqui. Certo. Vamos criar uma nova visualização. Isso, criar uma nova visualização. Aqui a gente vai colocar como cronograma. Aqui eu já tenho uma parte importante que eu precisava. O cronograma está aqui. Agora eu vou criar um gráfico. Aqui ele já criou um gráfico para mim. Aqui eu não fiz nada, ele já criou o gráfico em formato de barra, mas eu quero em pizza. E ele já criou aqui com as atividades e o status de cada uma delas. Eu tenho... Concluir, deixa assim, deixa ele assim mesmo. Eu tenho 4 atividades em andamento, 2 paradas, né? 2 não iniciadas e 1 concluída. Bom, eu já tenho aqui praticamente meu dashboard completo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou separar essa visualização. Esse aqui é meu banco de dados, eu vou vir aqui. Vou criar uma visualização em tabela. E aqui eu vou chamar esse banco de dados que eu acabei de criar.
E aqui eu vou pegar o meu gráfico, certo? Peguei o gráfico. Esse gráfico eu vou deixar ele aqui do lado, vou arrastar ele para cá. Ah, não veio. Não tem problema, vamos fazer diferente. Vou pegar e colocar aqui do lado. Ele já fez a divisão que eu queria. Vou deixar assim. Vou pegar o meu gráfico e colocar ele aqui. Ele já está aqui. Vou ocultar aqui o meu título para ficar um pouco mais visual, né? Ficar um visual legal. Deixa eu ver onde eu posso diminuir aqui. Vamos diminuir esse e essa propriedade. Diminuir as propriedades. Tem o meu gráfico aqui. Eu posso até ampliar um pouquinho o meu gráfico. Essa linha eu vou cortar, vou tirar. Tá. Tenho aqui. Agora eu preciso de mais uma visualização. Vou pegar ele novamente. Criar uma tabela. Visualização em tabela. Vou associar ao meu banco de dados. Esse cara mesmo. Vou dar um Enter. Peguei ele aqui, ó. Seleciono. E aqui eu vou colocar cronograma. Tá vendo que aqui as atividades sumiram? Vou clicar em hoje. Ele mostra as atividades. Vou arrastar esse cronograma aqui para cima. E aqui já começou a melhorar a minha visualização. Vou melhorar isso um pouco mais. Vou colocar aqui. Cadê? Peguei aqui. Frase de destaque. Eu tenho a frase de destaque aqui. Vou trazer ela aqui para cima. E vou jogar o meu cronograma dentro dela. Pronto. Agora eu vou apagar essa linha. Já tem um visual um pouco melhor aqui do meu cronograma. Agora eu vou ocultar isso aqui. O meu gráfico subiu. Eu não quero o gráfico aqui, eu quero o gráfico aqui embaixo. Ah, tá. Ele está considerando que eu dividi aqui com o meu banco de dados. Vou voltar, Ctrl Z, Ctrl Z, voltei. Vou jogar essa minha linha aqui para cima e aqui eu vou jogar novamente. Apago a minha linha e eu tenho aqui. Tá ficando legal. Clicar aqui em hoje. Vou ocultar o título. Pronto, tem só cronograma. Tá, agora vou fazer a mesma coisa aqui com as atividades. Frase de destaque. Vou pegar, jogar aqui para cima. Aqui. Vamos tirar. Jogar aqui. E jogar aqui as minhas atividades para dentro. Pronto, tem um visual melhor. Eu vou fazer isso com o meu gráfico? Não, por enquanto eu não vou fazer com gráfico não. Deixa o gráfico dessa forma. Então, aqui a gente já tem uma demonstração de como ficaria a nossa template. Aqui eu tenho, deixa eu ocultar isso aqui também. Eu tenho as atividades que eu posso vir aqui e adicionar uma nova atividade. Aqui eu tenho um gráfico que eu posso olhar. Posso subir esse gráfico para cima. Mas aqui em cima eu quero só visualizar as atividades que eu tenho. E deixar aqui embaixo para mim preencher. Aqui eu quero visualizar a atividade em gráfico. Aqui eu quero preencher. E aqui eu quero ter uma visão de como que tá as atividades por status. Uma coisa bem legal assim que o pessoal não fala, mas é muito simples para fazer. Eu vou adicionar um relógio aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui. Clock. Esse carinha. Eu vou adicionar ele aqui. Colocar como incorporar. E aqui eu tenho esse relógio que ele é bem famoso.
Acredito que a maioria de vocês já devem ter visto esse relógio. O que eu vou fazer? Vou colocar esse relógio aqui do lado do meu cronograma. Não vou conseguir. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma linha aqui. Deixa eu só ver como ele tá. Para a esquerda. Tá certo. Aqui eu vou pegar essa linha. Vou colocar aqui. Vamos colocar aqui. Não veio. Volta. Não sei porque ele não tá ficando. Mas se ele não tá ficando, a gente faz um pouco diferente. Vou colocar aqui. Esse aqui é Isso daqui normalmente é as adaptações que a gente faz quando o Notion não quer colaborar muito. Pronto, tenho aqui. Vamos ver se eu consigo pegar esse cara e colocar aqui. Ele não tá querendo ir. Então vamos fazer diferente, né? Vamos adaptar mesmo. Na verdade, esse eu quero do lado esquerdo. E esse relógio eu quero do lado... Desculpa. O cronograma eu quero do lado direito e o relógio eu quero do lado esquerdo. Vamos arrumar aqui o relógio. Apagar esse número 1. Apagar essa linha. Vamos apagar essa linha. Vamos juntar eles aqui. E agora eu tenho o meu dashboard e as atividades aqui embaixo. Isso daqui, vamos colocar o nome dele de timesheet. Controle de atividades. Eu vou colocar um ícone para essa página. Vamos colocar um calendário. Calendário. Esse carinha aqui, vamos colocar verdinho. Eu também, esse tipo de template de dashboard, eu gosto de colocar uma capa. Eu já tenho uma capa salva aqui. Eu vou alterar, carregar do meu computador. Vamos vir aqui imagens, capa do Notion, essa daqui. Pronto. Então é esse o timesheet, o controle de atividades que eu queria mostrar para vocês. Como a gente consegue fazer um controle de atividades bem simples, de uma forma bem rápida. Vou melhorar um pouquinho mais, colocar uma frase de destaque. Vou colocar aqui timesheet. Alterar o texto para título. Duplicar com Ctrl D. Colocar aqui controle. A gente vai pegar controle de atividades, vai colocar aqui. Vou colocar aqui, ó, dashboard, colocar aqui em cima. Vamos arrumar esse aqui. Esse relógio aqui, ele é bem legal. Ele tem algumas funcionalidades que a gente pode alterar aqui. 24 horas, podemos mudar a cor. Tem uma série de coisas que dá para fazer aqui. O único detalhe é que às vezes ele desconfigura. Por exemplo, se você fechou o template e está abrindo o template de novo, você precisa ajustar a configuração dele. Às vezes aparece uma propaganda em cima, mas nada que prejudique o uso. Então aqui a gente tem um template de controle de atividades que a gente fez em quanto tempo mais ou menos? Deixa eu ver aqui. Eu acredito que a gente demorou uns 20 minutos, 20 a 30 minutos aqui, mas a gente conseguiu desenvolver um controle de atividades em 30 minutos. Aqui eu tenho a visualização de dashboard, aqui eu tenho as atividades que eu posso inserir, e aqui eu tenho um gráfico,
Aqui eu tenho um cronograma, aqui eu tenho a data de hoje e eu consigo acompanhar cada atividade. E dá para a gente usar isso para N atividades. A gente pode usar isso para empresa, a gente pode usar para uso pessoal, a gente pode vender isso daqui como uma solução. Podemos levar isso daqui para uma empresa e falar, ó, estipula para cada funcionário usar, cada um tem o seu controle de atividades e periodicamente ele pode mandar um print desse controle de atividade para a gente monitorar como está a atividade, como está a produtividade desse funcionário. E esse controle de atividade, para quem não quer perder esse tempo aí de 30 minutos fazendo, eu vou deixar o link na descrição para fazer o download. Essa versão aqui é gratuita. Provavelmente eu vou montar uma versão com um pouco mais de controle e colocar um preço, mas coisa pequena. Mas esse daqui, da forma que está aqui, eu vou deixar disponível para vocês. Tem outras coisas que a gente pode fazer aqui, como... vamos colocar aqui, para encerrar, uma opção aqui para a gente visualizar as atividades conforme o status. Por exemplo, aqui eu vou colocar como não iniciadas, eu venho aqui e renomeio não iniciado. Aí eu posso vir aqui duplicar, renomear aqui como em andamento. Aí eu venho aqui no filtro e altero o filtro aqui para, tiro aqui, em andamento, deixo aqui do lado de não iniciada. Posso duplicar isso aqui também e colocar finalizadas, atividades finalizadas. E aí eu venho aqui no filtro também e altero o filtro, colocar aqui concluídas, tiro aqui e aqui eu tenho finalizadas. Em mais uns 2-3 minutos a gente colocou mais algumas visualizações aqui. Então era isso, eu só queria mostrar para vocês esse controle de atividade. Quem tiver interesse e quem puder ajudar, entra lá e faz o download gratuito. Eu vou deixar ele direto no portal do Notion. Quem quiser também provavelmente vai entrar um template muito semelhante com esse, mas com algumas visões gerenciais maiores, né, com mais opções de visão. Eu vou deixar também um link aí na descrição. Quem puder ajudar, se inscreve. A gente tem aqui, se a gente parar para ver, se a gente parar para dar uma olhada aqui, o canal ele é pequeno, mas tem um volume muito grande de pessoas que não é inscrito e acessa o canal. Quem quiser se inscrever vai me ajudar bastante, vai ajudar o canal a crescer e vai me motivar a trazer mais conteúdos como esse para vocês. Era isso, obrigado e até!